terça-feira, agora são aproximadamente 11h53 da noite. Vamos começar aqui pelas três principais bolsas. Hoje nós também não tivemos nenhum evento programado no calendário norte-americano. Tivemos aí um dia, pessoal, de recuo. S&P caiu 0,38, Dow Jones queda de 0,20 e Nasdaq um pouco mais acentuado, um recuo de 0,67. Pessoal, no mercado cripto não foi diferente. Aqui no Bitcoin tivemos uma retração um pouco mais acentuada, próxima de 2,68 de queda. Neste momento para nós aqui, preço a mercado US$ 121.990. Então vamos ver o que rolou ontem após a análise, quais são as perspectivas de movimentação do preço agora pela madrugada até a nova análise de amanhã na quarta-feira. Então, pessoal, basicamente fizemos aí algumas atualizações ao que tange as nossas referências de preço. Fizemos aí a identificação, pessoal, da amplitude desse movimento altista, né? Nós sabíamos que o preço estava bastante esticado e isso, né, nos orientava a ligar um sinal de alerta, evidentemente, porque o preço, né, pessoal, ele nunca vai direto. A gente tinha colocado aí uma possibilidade de reação por parte dos compradores em cima da média de 20 períodos no tempo gráfico de 4 horas, pessoal. Naquela ocasião era próximo aqui dos 123 mil. Vocês podem perceber que de fato houve uma tentativa inicial de reação por parte dos compradores, porém, ao passar das horas, a gente percebe, evidentemente, quando a gente reduz o tempo gráfico aqui, pessoal, acho que fica muito evidente, né? Quando a gente tem o fechamento desse candlestick às 10 horas da manhã. Então, repare que a gente passa a ter um volume vendedor muito maior e inclusive, né, pessoal, a gente sabia, né, da possibilidade do mercado retroagir, né, em virtude de tudo que foi apresentado na análise de ontem. Então, a gente tinha uma certa esperança, né, de que os compradores poderiam buscar novamente a região do topo histórico em um cenário perfeito, né, inclusive continuar a estrutura de preço que vinha sendo delineada, né, na última semana, mas pelas circunstâncias a gente acabou presenciando aí de fato os compradores, né, entregando a peteca, digamos, né, pessoal, os vendedores atuando aí de uma forma mais incisiva em blocos, quase que um movimento verticalizado, e aí, como a gente menciona, né, pessoal, na análise de ontem, a perca, né, da nossa média de 20 períodos, né, estrutura de preço descendente, volume vendedor prevalecendo, nós buscaríamos aqui a proximidade da região dos 121 mil, que era, né, o nosso suporte secundário, teoricamente. Então, pessoal, a gente percebe que de fato o preço acabou vindo um pouco mais abaixo aí dos 121. Porém, o mais importante é que o fechamento se manteve acima desse suporte, caracterizando aí, né, uma força por parte dos compradores. Então, tivemos uma tentativa de rompimento com a recusa de preço. Então, dentro aí do nosso planejamento, não fugiu muito daquilo que a gente enxergava como possibilidade e o que a gente enxerga daqui em diante, né, pessoal? Acho que é fundamental trazer para vocês alguns pontos, né, que me chamam a atenção. O primeiro é a questão do que foi formado de candlestick no diário, pessoal. Isso aqui me chama a atenção e me liga aí um sinalzinho de alerta. Então temos aqui, pessoal, a formação de um candlestick com padrão de força, né, teoricamente aí criado pelos vendedores com um volume vendedor expressivo, tá? Inclusive, ele basicamente ultrapassou aí, né, o volume quando a gente faz a relação com os dias anteriores. Então, um volume bastante expressivo. A gente sabe que volume pode induzir tendência, tá? Seguindo aí princípios e fundamentos básicos do mercado.
Então, é fundamental que você, né, coloque isso no radar. Infelizmente, tivemos essa formação de candlestick no diário, mas, né, nem tudo está perdido. Eu acredito que essa semana será um divisor de águas. A gente vai precisar, né, que os compradores mostrem uma real intenção de continuarem a busca por níveis superiores, mas, pessoal, fica complicado aí com essa evidência plantada aqui no dia de hoje, tá? Mas como nós fazemos um trabalho diariamente, vamos por partes, né, sem atropelar os processos, sem se apavorar. Obviamente, a gente vai tentar enxergar as possibilidades todos os dias aqui no canal. Então, dando continuidade aqui para vocês, a gente tem essa formação, né, de candlestick com um padrão de força aqui no diário para nós, né, chama bastante atenção. Não gosto, né, pessoal, dessa figura, da mesma forma que tivemos aqui na quarta-feira, dia 1º, a formação desse maruboso, onde induziu, né, a movimentação ascendente por parte dos compradores. A gente, né, pode ter os vendedores querendo dar o troco e, evidentemente, né, fazendo com que o preço busque níveis inferiores, tá? É óbvio que existem outras evidências, outras condicionantes, né, que vão fortalecer essa tese, mas por enquanto nós só temos essa evidência impactante e, como eu mencionei, nem tudo está perdido. Acho que essa semana vai ser bastante importante, né? Vamos por partes, vamos analisar aí as potencialidades e, obviamente, a gente enxergando que de fato o mercado irá recuar, a gente vai trazer para vocês nas próximas análises. Beleza? Então, pessoal, dando continuidade, a gente vê então os compradores, né, reagindo aqui na região do nosso suporte secundário, próximo aqui dos 121 mil. A gente já observa, né, pelo menos até o presente momento, que o volume comprador vem sobressaindo, tá? Principalmente em relação ao candlestick anterior. Então, isso é um ponto positivo. É óbvio que nós temos mais uma hora até o fechamento desse candle, então seria imprescindível, né, que nós tenhamos aí algo próximo do que está sendo apresentado aqui no gráfico, tá, pessoal? Que não altere muito essa figura, caracteriza aí, né, uma potencialidade, alguma força e, obviamente, a gente poderá recuperar, né, níveis que foram perdidos ao longo do dia de hoje. Porém, temos alguns entraves, né, alguns alvos, né, ou condições que serão implementadas aqui, né, pessoal, fortalecendo a tese de que os compradores de fato irão recuperar alguma coisa. A gente tem a média de 20 períodos aqui na proximidade dos 122.700. Torna-se um ponto de decisão, tá, pessoal? Seja para o rompimento ou recusa de preço. Lembrando que também aqui na região dos 123.200 aproximadamente, a gente tem aqui uma região importante, na verdade próxima dos 123, corrigindo. Teoricamente é a mínima aqui da segunda-feira, tá, pessoal? Então, como houve o rompimento da região da mínima, esses vendedores teoricamente poderão atuar na proximidade, querendo a manutenção do preço abaixo. Então, de fato, temos um potencial conflito de interesses, né, na proximidade aí dos 122.700 ao 123, evidentemente um ponto de decisão, né? Os compradores vão precisar de algumas confirmações, evidentemente, para que possamos sonhar aí numa reação, né, pessoal, por parte desses institucionais, tá? Agora, se eu tenho, né, pessoal, evidentemente, a recusa de preço dentro desse range que foi mencionado aqui para vocês, né, o fechamento abaixo, né, aumentando o volume vendedor, a estrutura de preço descendente com topos e fundos, aí sim a gente poderá buscar novamente, né, a região desse suporte e aí vai enfraquecendo, né, pessoal, até pelas múltiplas retrações em que estamos presenciando aqui até o momento, vai enfraquecendo e dependendo do que vier de volume amanhã, né, a gente poderá sim, né, perder essa região e evidentemente o próximo suporte mais significativo ou terciário somente na proximidade ali dos 118, 220, tá?
um suporte que já está marcado aqui por nós, né? A gente fez essa atualização no dia de ontem e também vai de encontro, né, com a média de 20 períodos no diário, tá? Então, pela proximidade aqui, pode ser que aqui tenhamos também uma nova reação por parte dos compradores, tá bom, pessoal? Então, acho que é isso, basicamente no gráfico, a gente precisa aí de algumas confirmações, né? De preferência, o fechamento desse candlestick no tempo gráfico de 4 horas, né? Com a manutenção da formação atual, né, pessoal? A gente espera pelo menos que fique algo próximo do que está aqui para nós, porém, se a gente tem um aumento do pavio aqui, né, pessoal? E aí, mesmo prevalecendo volume comprador, é preciso ligar, né, o sinal de alerta. Teoricamente, isso mostra que os vendedores, né, de fato, estão com maior aptidão aí, né, em desovar os lotes de Bitcoin e, evidentemente, a gente não terá nem tempo hábil aí para quem sabe buscar, né, essa região mencionada aqui da média, além da mínima aqui da segunda-feira, tá? Então, acho que vai depender muito do que rolar aí para nós no fechamento, da formação que vier. Então, preciso que você esteja atento. Há momentos em que é preciso observar, pessoal, ficar de fora do mercado, né, colhendo aí essas evidências, essas condicionantes para você tomar a melhor decisão possível, seja para você compor sua carteira, seja para você especular. Enfim, tem uma infinidade aí de oportunidades aqui no mercado para todo mundo. Beleza, pessoal? Então acho que no gráfico é isso. Vamos ver se a gente consegue, né, a manutenção da formação atual, né, de preferência aqui, né, pessoal? Fechamento próximo aí do 122.200 seria maravilhoso, né? Então poderia caracterizar aí uma reação mais incisiva por parte dos compradores, e aí sim a gente vem para o ponto de decisão. Lembrando, né, pessoal, que a gente utiliza nesses pontos, né, ou a condição imposta, nesse caso seria o fechamento, né, de dois candlesticks, né, de preferência acima aí da região de 123, ambos prevalecendo volume comprador e com pelo menos um caracterizando força. Aí sim a gente pode, quem sabe, imaginar algo mais benéfico, né? Quem sabe fazendo aí um topo menor do que esses anteriores, né? Quem sabe aí na região de 124.400, né? E aí no cenário muito, né, positivo, a gente pode, quem sabe, buscar a proximidade no 125. Então vai depender muito do que tiver de formação para nós aqui. A questão do gatilho, né, pessoal, a condição imposta, e aí sim a gente pode almejar aí algo melhor aqui para o Bitcoin, tá? Lembrando que foi um dia ruim, teoricamente, né? Pelo que foi formado aqui no diário, mas, né, como eu mencionei, vamos manter a calma, vamos manter a estratégia, a tranquilidade, vamos fazer o nosso trabalho, né, por partes, sem apavorar, tá, pessoal? A ideia é a gente trazer para vocês a maior transparência do mundo, né, com muita responsabilidade, mas eu gosto, né, de colocar aí alguns pontos que são relevantes que lá na frente poderão fazer total sentido. Beleza? Então acho que é isso no gráfico. Estamos ok. Acho que ficou bastante claro aí, né, o que temos de possibilidade. E vamos dar uma olhadinha no livro aqui, pessoal. Ver se a gente enxerga alguma coisa interessante também. Então, pessoal, que pelo lado dos compradores, é um livro bem diluído, bem pulverizado. A gente não tem nem acumulação no suporte terciário ali, pessoal, na proximidade do 118. Então, isso também é um ponto ruim. Somente lá no 115, fazendo a manutenção do que nós enxergamos na análise de ontem, tá? E pelo lado dos vendedores, a mesma coisa, pessoal. Livro bem diluído, pulverizado. Acumulação somente lá na proximidade dos 126 até os 128. Aí faz mais sentido, né, pessoal? São níveis próximos aqui
do topo histórico, né? Um pouco além, né? Aqui seria águas internacionais, né? Então, águas desconhecidas, mas faz sentido sim, né? Até pela distância, né, pessoal, que estamos atualmente do preço a mercado, tá? Então, acho que é isso, pessoal. Vamos aguardar e torcer, né, que tenhamos um bom fechamento desse candlestick atual, que consigamos aí, de fato, pelo menos, né, bater cabeça aqui, quem sabe, né, através do que for colocado aí de evidências para nós, a gente almejar uma reação mais contundente, pelo menos, né, quem sabe, buscar algo próximo aí dos 124,5, tá? Vamos ver se a condição ou o gatilho será acionado ou se de fato, né, pessoal, a gente vem bater cabeça aqui novamente, posteriormente buscar níveis inferiores, tá? E aí são os pontos que você deverá estar ciente de hoje. No caso, né, pessoal, já é meia-noite e 9, então seria para hoje mesmo até a nova análise no final da noite. Beleza? Então é isso, agradeço imensamente sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até a próxima análise.